Vamos aproveitar que está mais silêncio agora, porque hoje a gente veio aqui no Shopping Lar Center para conhecer o conjunto Twin7 Max. Vem comigo. Refrigerador Twin7 Max. São dois módulos de 380 litros. Refrigerador, freezer. Freezer, refrigerador, refrigerador, freezer, freezer, refrigerador. Isso mesmo, ele é um modelo híbrido. Ele pode ser tanto um quanto o outro. Muito espaçoso. Gavetas para facilitar a organização dos seus alimentos. Modelo single door, ou seja, uma única porta. Compressor, ele é inverter, mais eficiência, mais tecnologia e menos gasto de energia. O fluido refrigerante desse refrigerador e as espumas de isolamento térmico são menos agressivas ao meio ambiente, contribuindo assim para a não destruição da camada de ozônio, ou seja, tecnologia verde. Muito bem, você acaba de adquirir o seu conjunto Twin7 Max. O que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? Vamos lá. Quando você liga o seu refrigerador pela primeira vez, ele vai vir configurado no modo freezer. Tanto o refrigerador quanto o freezer. Modo freezer, ou seja, menos 18 graus de temperatura. Por isso você precisa configurar de acordo com a sua necessidade. Vamos aprender a configurar aqui o nosso refrigerador. Vem comigo aqui no nosso painel de comando, que ele é dotado de uma tela de LED e muito fácil de manusear. Quando você liga pela primeira vez, o painel ele vai ficar piscando, indicando a temperatura negativa. Aqui no caso, nós já estamos com a função refrigerador. Se eu selecionar aqui ó, a trava de segurança, que é o OK, seguro por 3 segundos, eu libero e tenho acesso ao controle de temperatura. O intervalo aqui da temperatura do refrigerador é de 2 graus até 8 graus, certo? Vamos deixar aqui em 4. Definiu a temperatura, você pressiona OK, configurado para refrigerador. Se você precisar dar um up na temperatura, ou seja, colocar ela mais fria, você veio do mercado com as suas compras, já existe alguma coisa aqui dentro e você quer colocar coisas novas que estão na temperatura ambiente. Você automaticamente precisa vir aqui, ó. Você vai selecionar função, vai acionar o Fast Cool e pressionou OK. Percebeu que a temperatura foi ajustada automaticamente para 2 graus Celsius? Ou seja, é a temperatura mais fria do seu refrigerador. Ela vai ficar assim por 26 horas. Depois ela retorna à temperatura inicial, programada anteriormente, que eram os 4 graus. Essa função você só vai utilizar quando você vier com coisas novas para o seu refrigerador. Depois desse período de 26 horas, ela volta para o estado normal, tá bom? O conjunto Twin7 Max, ele é um produto híbrido, ou seja, você pode transformar o seu refrigerador em um freezer, ou um freezer em um refrigerador. Depende muito da dinâmica do seu dia a dia e qual a proposta que você pensou para determinadas situações. Aqui, por exemplo, nós vamos utilizar essa conversão. Eu vou destravar aqui o meu refrigerador. Destravei. Tem aqui um botão, a tecla menos, eu vou segurar ela por 3 segundos. Alternei para o modo freezer, temperatura menos 18. É isso que eu preciso? Selecionei. OK, está configurado para o modo freezer. O intervalo de temperatura do freezer é de menos 24 a menos 16 graus. Se você precisar de uma temperatura menor, você consegue, através do nosso Fast Freezer. O Fast Freezer você vai utilizar quando você tem uma grande quantidade de alimento, no caso ali a carne, o peixe, e você quer congelar ela muito mais rápido para poder conservar as propriedades nutricionais do alimento. Como que a gente faz isso? Nosso painel já está desbloqueado, eu vou clicar em função, Fast Freezer e vou dar um OK. Automaticamente a temperatura veio para menos 32 graus, ou seja, ela vai ficar assim por até 26 horas, depois ela retorna à temperatura que estava programada anteriormente. Essa é uma função que você vai utilizar quando precisar
abastecer o seu refrigerador, o seu freezer com bastante alimento e você quer conservar o alimento o maior tempo possível com menos água, né, menos gelo, porque o congelamento é praticamente instantâneo. A gente já sabe que o conjunto Twinset Max é um modelo híbrido que você pode alternar entre freezer e entre refrigerador. Para manusear o painel de controle é muito simples e alternar esses parâmetros de refrigeração também é muito fácil. Aqui vai ser muito simples de você alternar as configurações do seu painel. Primeiro você desbloqueou. Modo Fridge é o refrigerador. Se você seleciona função Fast Cool, pressionou OK, automaticamente foi para 2 graus. Essa função você vai utilizar quando você chega do mercado e precisa abastecer o seu refrigerador, certo? Não quero Fast Cool, eu vou pressionar aqui OK novamente, vai ficar somente no refrigerador, na temperatura programada padrão, que aqui a gente deixou 5 graus, sabendo que o intervalo é de 2 até 8 graus. Se eu quiser utilizar o meu refrigerador na função Freezer, eu vou vir aqui, ó, segurar o menos por 3 segundos, alterei para Freezer, menos 18 graus. Pressionei OK, pronto. O módulo está funcionando na função Freezer. Se eu pressiono aqui novamente, função, ele pisca o Fast Freezer. Se eu pressionar OK, ele foi para menos 32 graus. Ou seja, é a função que eu vou utilizar quando eu chego do supermercado com muita quantidade de alimento e eu quero congelar ela no menor tempo possível. Se eu não quero utilizar isso, eu quero voltar para o refrigerador, eu vou simplesmente tirar o Fast Cool, pressionei, vou segurar o menos por 3 segundos novamente, retornei para o refrigerador. É isso que eu preciso? OK. Vou travar as funções segurando OK por 3 segundos. Pronto, está travado. E esse alarme aqui? Eu consigo programar esse alarme? Na verdade, esse alarme é um sinal sonoro que será emitido quando você deixar a sua porta aberta. Se a porta ficar aberta por mais de 3 minutos, ela vai disparar esse sinal sonoro. O sinal ele só vai parar de ser emitido quando você pressionar qualquer tecla do painel ou simplesmente fechar a porta do seu refrigerador. O conjunto Twinset Max, ele conta também com uma função muito interessante, que é a memória de corte de energia. Se porventura a companhia de energia da sua região cortou a sua energia por algum motivo, seja por uma tempestade, uma manutenção, fica tranquilo. O refrigerador consegue manter as informações de programação por até 10 horas. Nesse intervalo, quando a energia voltar, as configurações anteriores serão mantidas e você não precisa fazer nenhum tipo de ajuste na temperatura do seu Twinset. Se esse vídeo está te ajudando, tem dicas importantes e você se sentiu à vontade, deixa um like, manda um comentário, faça uma pergunta, porque isso ajuda a manter o nosso relacionamento bacana e a gente vai entendendo se de fato esse é o caminho para te ajudar cada vez mais.